Olá, galera. Aqui é o professor Bochecho, Carlos Henrique. Espero que vocês estejam bem. Agora nós vamos falar de mais um assunto aí para a nossa listinha de matemática básica, que é um assunto muito recorrente no Enem e também em outros vestibulares, que é a escala. Então eu coloco aqui para vocês um exemplo, 2 pontinhos K. O que isso significa? Que uma unidade do desenho representa K unidades no real. Então, só para vocês terem uma noção, então tenho aqui uma escala de 1 para 50. Vamos supor que eu tenho um desenho em que uma medida linear, tá? Um comprimento, uma largura, uma distância, seja de 7 centímetros. No real, isso vai medir quanto? Então, olha, uma unidade no desenho representa 50 unidades no real, ou seja, o real é 50 vezes maior que o desenho. Então, o real vai ser 50 vezes 7 centímetros, que vai dar 350 centímetros ou 3,5 metros. Então, se vocês tiverem um probleminha em que vocês tiverem que montar a escala, a ideia é essa daqui, olha, vocês vão ter que pegar a medida real e dividir pela medida do desenho. Aí vocês vão descobrir que constante é essa. Então, vamos fazer aqui um exercíciozinho, que é a questão 5, Enem 2018. Ele fala o seguinte: um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 para 50 milhões, ou seja, uma unidade no desenho representa 58 milhões de unidades no real. Quando eu falo unidade, isso não é centímetro, nem decímetro, nem metro, não. É uma unidade qualquer, tá? Então aqui ele fala o seguinte: considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é... Então, se a escala é de 1 para 58 milhões, cada unidade aqui do desenho representa 58 milhões de unidades no real. Ou seja, a distância real vai ser 58 milhões vezes 7,6 centímetros. Vamos fazer essa continha? Então, gente, nós temos que multiplicar aqui 58 milhões vezes 7,6 centímetros. Só que ele quer o resultado aqui, observem, que ele está querendo o resultado em quilômetro. Então, nós teremos que fazer uma conversão de unidades. Então, para isso, eu coloquei essa tabelinha do sistema métrico decimal para a gente recordar, né? O metro, seus múltiplos e seus submúltiplos. É isso? 1 decâmetro, 10 vezes o metro. 1 hectômetro, 100 vezes o metro. 1 quilômetro, 1000 vezes o metro. 1 decímetro, a décima parte do metro. 1 centímetro, a centésima parte do metro. 1 milímetro, a milésima parte do metro. Como que eu faço para converter, então, o centímetro para quilômetro? É só fazer isso, olha, traz a vírgula para cá e completa aí com zerinhos, né? Então, a vírgula vai sair daqui, tá? Ela sai daqui. Então, o número que eu tenho é esse. Então, vamos lá. Vamos dar uma melhorada ali na nossa continha. Então, ao invés de escrever 58 milhões, eu vou colocar assim, olha. 58 vezes 10 elevado a 6. E aqui no lugar desses 7,6 centímetros, nós vamos escrever o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso daqui é 76 vezes 10 elevado a menos 6. Então, para quem não entendeu o que eu fiz, olha, o que é esse número aqui? Esse número ele é 76 sobre, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. É isso aqui, olha. 76 sobre 1 milhão. Só que 1 milhão, ele é 10 a sexta. Então, isso é 76 vezes 10 elevado a menos 6. Tá certo? Então, agora nós vamos fazer essa continha aí. Fazendo essa continha, olha. Deixa eu apagar isso aqui, que riscou sem querer.
Então, olha, nós temos aqui o 58 vezes o 76. Esse valor aqui vai dar 4.408. E esse 10 elevado a 6 multiplicado por 10 elevado a menos 6, isso vai dar 1. Não é isso? Então, o resultado aqui deu 4.408 quilômetros. Então, eu converti isso daqui para quilômetros, né? Então, aquele número ali está em quilômetro. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos fazer mais uma. Mais uma questãozinha de escala, Enem PPL 2019. Lembrando, pessoas privadas de liberdade, né? Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, utilizando a escala de 1 para 500, ou seja, uma unidade do desenho representa 500 unidades no real. Sendo que as quadras possuem as mesmas medidas conforme a figura. Então, aqui tem um espaçamento de 9 centímetros, aqui 20 centímetros, 8 centímetros e assim por diante. Aqui tem uma ponte. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, mas foi informado por ele que ela media 73 metros. O valor a ser colocado na planta em centímetro referente ao comprimento da ponte deve ser... Então, qual é o cuidado aqui? Nós temos 73 metros no real e queremos saber qual vai ser a medida que nós vamos colocar aqui em centímetro. Nós temos que usar essa escala. 1 centímetro do desenho representa 500 centímetros no real. Então, nós podemos aqui montar uma regrinha de 3, né? Ó, desenho e real. O que vai acontecer? Uma unidade, ou seja, 1 centímetro aqui vai representar 500 centímetros. Agora, a ponte, ela tem medida real de quanto? A medida real dela é de 73 metros. Só que cada metro tem quantos centímetros? 73 vezes 100, né? 1 metro tem 100 centímetros, ou seja, vai ter 7, 3 e 2 zeros, ou seja, 7.300 centímetros. Então, nós temos aqui que o real tem 7.300 centímetros. Qual vai ser a medida no desenho? É só resolver essa regrinha de 3 aí, simples e direta, né? À medida que eu aumento aqui, aqui também vai aumentar. Se eu diminuir aqui, ele também vai diminuir, ou seja, ela é simples e direta. Então, nós temos que 1 está para x, assim como 500 está para 7.300. Vamos dar uma simplificada aqui, olha. Corta 2 zerinhos aqui. Agora é só multiplicar cruzado, né? Então, nós temos isso daqui, 5x igual a 73. 5x igual a 73. Esse x aqui vale 73 dividido por 5. Vamos fazer essa continha? Então, gente, fiz a minha continha aqui, deu 14,6. Então, são 14,6 centímetros que tem que medir o x aqui, né? A opção correta é a letra C. Vamos fazer mais uma questão aí, então. Gente, mais uma questão do Enem. Então, ele fala assim, um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou-as em uma mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes, conforme indicações na figura a seguir. Qual é a árvore que apresenta maior altura real? Então, olha só. Aqui ele está me dizendo que a escala é de 1 para 100, ou seja, uma unidade do desenho representa 100 unidades no real. Aqui escala de 2 para 100 e assim por diante. Só que ele não me disse nada se é centímetro, milímetro, metro. Então, o que a gente precisa prestar atenção aqui? Foi o que eu falei com vocês no início. Quando eu falo de unidade, eu não estou falando de centímetro, decímetro, milímetro, metro. Estou falando de uma unidade qualquer. Então, qual vai ser a nossa unidade aqui? Ele colocou todas elas numa malha quadriculada. Então, a nossa unidade é a medida do lado desse quadradinho aqui, olha. Isso é a nossa unidade, tá? Então, essa é a nossa unidade. Como vocês podem observar aqui, para a árvore 1,
que vai acontecer? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades, né? Então, a gente vai ter que fazer aqui, ó, 100 vezes 9 unidades, ou seja, ela vai medir 900 unidades. Vamos para a árvore 2. A árvore 2, ele coloca uma escala de 2 para 100. Ao invés de trabalhar essa escala de 2 para 100, nós vamos simplificar isso, vamos colocar uma escala de 1 para 50. Então, o que vai acontecer? Também no desenho tem 9 unidades, só que cada unidade do desenho representa 50 unidades no real. Então, essa daqui é 50 vezes 9, ou seja, 450 unidades. Tá? Aqui é a mesma coisa. Ao invés de colocar 2 para 300, eu vou colocar 1 para 150. Se vocês contarem, vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, nós temos aqui que a árvore 3 será 150 vezes 6 unidades, ou seja, 900 também. Na árvore 4, a escala é de 1 para 300. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, parece que é 4,5. Então, a gente vai fazer 300 vezes 4,5 unidades. Isso daqui vai me dar 1.350 unidades, tá? E, por fim, a árvore 5, ao invés de 1 para 300, eu vou colocar de 1 para 150. A gente já pode concluir aqui que a maior árvore é a árvore 4, tá? Agora é só vocês fazerem essa continha, 150 vezes 4,5, que é a metade disso daqui, né? Que vai dar 675 unidades. Tudo bem? Então, uma questãozinha bem legal. Vamos fazer mais uma de escala. Gente, agora, para fechar aí o primeiro bloco de escala, né? Eu vou fazer essa questão aqui do Enem 2015, que diz o seguinte: um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta C, a largura L e o comprimento C da pegada na fotografia estão indicados no esquema. Então, gente, nós temos aqui no desenho a caneta, ela mede no desenho 1,4 centímetros, o comprimento da pegada 3,4 e a largura 2,2. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são respectivamente iguais a... Então, o que aconteceu aqui? O cara ele não tinha um instrumento para medir, né? Então, o que ele fez? Ele pegou, colocou uma caneta próximo da pegada e tirou uma foto daqui de cima, tá certo? A partir dessa fotografia, ele consegue medir exatamente o comprimento e a largura dessa pegada. Por quê? Porque a caneta, ele tem o tamanho real da caneta. A caneta ela mede 16,8. E eu falei com vocês o seguinte, que aquela constante lá da escala, ela é a medida real dividido pela medida do desenho. Isso aqui é linear, tá? Desenho. Então, a nossa medida real ali, ela é 16,8 centímetros. E a do desenho? 1,4 centímetros. Vocês vão fazer essa continha e vocês vão observar que isso vale 12. Então, na verdade, o que a gente tem é que nossa escala ela é de 1 para 12, ou seja, uma unidade do desenho representa 12 unidades no real. Então, o comprimento da pegada vai ser o quê? 12 vezes 3,4 centímetros. E a largura da pegada vai ser 12 vezes 2,2 centímetros. Vamos fazer essas continhas. Então, gente, eu fiz as contas aqui, 12 vezes 3,4 deu 40,8 centímetros e a largura 12 vezes 2,2, 26,4. Isso daí é a letra D.
Olha só, tem uma outra questão nessa lista parecida com essa, então vamos fazê-la logo, tá? Olha só, gente, essa questão aqui, muitos alunos se deram mal. E até hoje, quando eu coloco isso para alguns alunos, eles caem na mesma pegadinha. Dê uma pausa aí no vídeo e tentem fazer a questão que a gente já vai corrigir. Então vamos lá. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano, não sei pronunciar isso daí, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros que representaria o percurso referido. Se o percurso do americano fosse também uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Então, nós temos que montar aí a escala que ele está trabalhando. Mas como que vai ser isso? Muito cuidado, que eu tenho que trabalhar novamente com aquilo que eu falei, que a constante ela é medida real pela medida do desenho. Real e desenho. Então vamos lá, qual é a constante aqui? Então a medida real não é dado por 42 km, e sim ele fala, ó, 10 vezes mais. Então a medida real é essa, 10 vezes 42 km. Então essa daqui é a pegadinha. A maioria dos alunos coloca como sendo 42 km, mas ele fala que 10 vezes mais. E a medida do desenho aí são 60 centímetros. O que nós precisamos fazer agora? Além de perceber esse detalhe, que 10 vezes mais, nós precisamos também converter para a mesma unidade, né? Então, nós temos 10 vezes 42 vezes, sempre do maior para o menor para facilitar, né? Então, o 1 quilômetro representa 10 elevado a 5 centímetros. Então, repetindo aqui, eu tenho 60 centímetros. Nós vamos aqui cortar a unidade, né? Centímetro por centímetro. Aí podemos tirar esse zerinho daqui, certo? E vamos melhorar um pouco mais. Sobrou o quê? 42 dividido por 6. 42 por 6 vai dar 7. O que sobrou disso daí? Sobrou então, ó, 7 vezes 10 à quinta, ou seja, 7 seguido de 5 zeros. Ou seja, uma unidade de desenho representa 700 mil unidades no real. Então, a minha escala é de 1 para 700 mil, que é a opção correta, a letra D. É isso aí, galera. Nós vamos fazer outras questões de escala. Só que agora nós vamos fazer para a área, vamos fazer para volume. Essa daí é só a parte linear, tá bom? Forte abraço aí a todos.